apresentação de casa, né? E a gente ficou sem uma apresentação do Estado Empreendedor, mas estava até conversando com o professor, não vai fazer falta, porque o tema meio da senadora Tina é praticamente um exemplo do que o outro grupo iria falar. Então a gente vai conseguir ver esses dois temas em um tema só, praticamente. Só para saber, quem aqui em casa tem Apple, já teve alguma vez pelo menos? Aqui presente, já teve? Alguém de casa aí já teve também? Eu até escolhi esse tema porque eu sempre gostei da Apple, sempre fui usuário, gostei da tecnologia dela, da velocidade do processador, e foi por isso que eu escolhi esse tema para ser apresentado. Saber o que é que realmente tem por trás da empresa. E eu vou falar para vocês de casa, depois que a gente faz esse estudo, a gente decepciona bastante sim, com a empresa. Assim, nossa, essa tecnologia toda aí não foi eles que inventaram nada. Essa aqui é a sensação que eu tive depois desse final de estudo, sabe? Tipo assim, nossa, que grande. O texto que a gente estudou, ele começa basicamente com uma frase muito famosa do Steve Jobs, que ele vai e fala, ele vai fazer uma apresentação numa faculdade lá nos Estados Unidos, para os jovens empreendedores, ele fala, sejam loucos e façam o que vocês gostam. Como se todas as pessoas que tivessem o seu empreendimento, sem um pouquinho de sorte, pudessem ter a mesma grandiosidade de sucesso que ele teve. E a verdade que o autor mostra, desmitifica na verdade isso não é como as coisas são na verdade, né? Que tem um pouco de sorte, ele teve uma jogada de mestre de gênio também, mas não teve nada de inovação tecnológica por parte da Apple. Na verdade, a gente vai ver aqui hoje que a Apple, das empresas de smartphone, de telefone, foi uma das que menos investiu em pesquisa e desenvolvimento em comparação com outros concorrentes dela, né? Então, como que ela investiu tão pouco em pesquisa e desenvolvimento e acabou tendo bem mais vendas que os outros? Então, um pouquinho disso aí que a gente vai estar vendo hoje e desmistificando isso aí com vocês hoje. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar, infelizmente, hoje a aula vai ser não tanto de direito, vai ser mais histórica, mais de tecnologia, vocês vão aprender até coisas de processador de celular aqui hoje. Tem um gráfico aqui, não é o mesmo gráfico que está no material, só que é o que eu peguei aqui para a gente exemplificar. Como a senhora Donatina falou, a empresa Apple iniciou em 1977. Para quem não sabe, na verdade, começou com um computador. O nome da Apple era Apple Computer, não tinha nada a ver com celulares e tal. E, inicialmente, na verdade, a Apple não inventou nada de computador. Eles só pegaram uma tecnologia que já estava sendo desenvolvida lá nos Estados Unidos, principalmente na parte militar. Se vocês lembrarem de alguns filmes antigos, vocês lembram que o computador era do tamanho dessa sala aqui, aqueles computadores gigantes. Então, a parte de militar dos Estados Unidos começou a desenvolver tecnologias menores de computador e aí eles falaram, nossa, a gente pode aproveitar isso aqui para alguma coisa, vamos colocar isso aqui para as pessoas para vender. Basicamente foi assim. E aí, a Apple já começou lá com um investimento de R$500 mil. Bem no comecinho assim, já conseguiu um investimento de R$500 mil para fazer esse desenvolvimento dos Apple One, que era o primeiro computador, que era basicamente um quadradinho assim, ó, e era chamado de computador pessoal, que não se usado pelas corporações, se usado pelas pessoas. Então, começou lá em 1997 com a Apple, mas a Apple realmente estourou assim lá no ano 2000. A gente vai estar vendo parte por parte aqui. Quando lançaram o iPod, eu lembro quando eu era mais novo, eu vi uma vez ou outra alguém com iPod, que era um aparelho pequenininho que tocava as músicas, os trens, né? Quando aqui a gente tinha aquele celular que tinha uns tecladinhos que a gente clicava assim. Então foi a última coisa que eu lembro, assim. Eu sou novo, mas eu peguei a época do celular que era um trambolho, assim, que não cabia no bolso, eu tinha que carregar na bolsa, assim. Isso era Motorola. Não, né, como eu falei, isso a Apple, né, começou com o Apple One, mas a empresa realmente estourou em 2007, né? 2007, quando lançou o primeiro iPhone, que teve a reunião de várias tecnologias que vocês vão estar vendo aí comigo. A Apple, para vocês terem noção, ela ganhou tanto dinheiro que em 2011 ela arrecadou 76 bilhões de dólares. Isso é mais do que o caixa do governo do Estado americano conseguiu arrecadar no mesmo ano que fez essa pesquisa. O governo dos Estados Unidos arrecadou 74 bilhões, eu acho, 73 bilhões, e a Apple conseguiu arrecadar 76, só ela como empresa. Vocês viram o tanto que estourou. Afinal, virou um fenômeno mundial. Se você for no Japão, na China, em qualquer lugar do mundo, hoje tem um iPhone. E na verdade, se a gente for observar, a gente no dia a dia, tem muita gente que usa no trabalho, igual um colega que apresentou na aula passada, falou bem bacana, né?
hoje se tornou uma ferramenta indispensável para o trabalho. Mas a Apple, pelo método que ela foi desenvolvida, de design, sempre colocar um negocinho ali, ela conseguiu transformar o produto dela não só em uma utilidade, conseguiu transformar o produto dela em uma coisa que a gente quer mostrar para os outros, como se fosse uma coisa de mostrar um carro, depois, nossa, eu tenho o último modelo da Apple. Aí o cara sai, o aparelho está em perfeitas condições, você já, não, tem que ter o último da geração, porque, nossa, eu vou estar atrasado no tempo. Até que tem um monte de piadinha aí, eu estava indo até fim de semana de um negócio, nossa, eu estava na praça, estava com o último iPhone. Aí chegou o outro lá, estava com o último iPhone. Aí chegou o outro cara lá, estava ganhando de todo mundo, levou um 38. Pegou de todo mundo lá. Então, na verdade, se tornou um outro tipo de produto. A Apple conseguiu incorporar não só um produto utilitário, mas um produto de. Está me faltando a palavra? Mas status, isso, exatamente, status. Né? Tem uma Apple tem um status atualmente. Vamos passar para frente aqui. Você jogava de marketing. Isso. Aqui, mais um gráfico para a gente analisar, esse aqui não é exatamente o que estava lá, mas é o que eu consigo encontrar. Então, quando a gente lê ali R&D, entende-se por pesquisas e desenvolvimento. Como eu falei mais cedo, teve uma pesquisa que fizeram que a Apple, na verdade, ela foi uma das empresas que menos, em comparação com os concorrentes dela, envolveu realmente em pesquisas e desenvolvimento aplicados em tecnologia. Aí até pergunto, nossa, qual que é o sucesso dessa empresa se ela investiu tão pouco em tecnologia, assim, em pesquisa e desenvolvimento? Porque tem empresas, tipo a LCD, outras concorrentes, que investiram pesado em tecnologia e não tiveram o mesmo número de vendas delas, né? Então, qual foi a grande jogada? A primeira foi que o autor menciona que a Apple investiu em pequenas startups, que seriam pequenas empresas de desenvolvimento de tecnologia, ao invés de fazer aquele investimento de roubo, assim. E a outra é que a Apple, ela, na verdade, ela nunca, o segredo dela nunca foi investir na tecnologia que está sendo desenvolvida ali. Ela sempre viu que tinha muita tecnologia disponível no mercado e ela fez o quê? Ela captou. Ela foi, não, vamos incorporar tudo aqui. Nosso segredo, a palavra-chave para você ver a Apple, toda vez que você vê a Apple agora, eu quero que você lembre de integração. O segredo dela foi integrar todas as tecnologias que tinha em uma única coisa ali. Não, a gente vai pegar o que tem aqui e vai criar uma coisa nova, sem criar nada novo, tipo assim. Então esse foi o grande segredo dela. Ela foi pegando a tecnologia que já tinha na época, e tanto é que a gente vê hoje em dia, lança um celular novo. Eles colocam uma coisinha ou outra que eles mudam ali. Na verdade, eles ficam guardando tecnologia. Não, no próximo a gente coloca isso aqui. Vai mudando uma coisinha ou outra. Se vocês forem ver agora os últimos iPhones, eles estão mais sendo parecidos com aqueles primeiros. Como se ficasse um ciclo, né? A gente volta lá para trás, agora a moda inicial, agora aqui que está no início, e fica nesse rodízio assim, de tecnologia. Então ela nunca investiu muito em tecnologia porque ela foi captando o que já tinha no mercado. Né? Hoje a gente vai dar um pouquinho de cada uma dessas tecnologias assim, para ser bem mais prático. E é claro, sempre partindo também do pressuposto da nossa matéria aqui do fomento. Né? A gente teve uma última aula também, uma coisa muito legal sobre o plano de desenvolvimento. Né? Tudo que a gente falar dos Estados Unidos, a gente pode interpretar aqui no Brasil também, sempre ter essa integração das matérias. Então, vocês viram aí, a Apple lá em cima foi a que mais vendeu, né? E o azulzinho aqui seria o que ela investiu basicamente em tecnologia. Vocês veem a comparação com outras empresas que investiam bem mais em tecnologia, só que elas venderam bem menos que ela. Então, foi isso que eu falei agora sobre o desenvolvimento, a pesquisa que ela desenvolveu, que foi bem menos para os resultados, um pouquinho das consequências aí, porque foi necessidade de apresentar exatamente sobre isso. Próximo. Então, como que ela conseguiu isso? Né? Com o desenvolvimento das startups e também com a palavra-chave de integração, pegando as outras tecnologias que elas já existiam. Então, a gente vai ver que a Apple também teve 3 outros grandes sucessos para ela. Os investimentos iniciais que elas tiveram, ela sempre teve o apoio do governo. Esse apoio não é só um investimento direto de uma tecnologia que ela foi e aproveitou, por exemplo. Pode ser um apoio por trás de benefícios fiscais, né? Redução de impostos sobre materiais de obra-prima que ela vai utilizar. Vocês vão ver daqui a pouco que a própria Apple, quando a gente teve... Falar de Apple é falar basicamente da história do mundo, assim. A gente vai começar lá desde a parte da guerra, e essa loucura dos Estados Unidos por estar sempre... Nossa, a gente tem de ser um império mais desenvolvido na parte militar. Então, a Apple sempre foi pegando esse lado do desenvolvimento da tecnologia que estava acontecendo e integrando os produtos dela.
deixa eu ver se falta alguma coisa aqui. E também, por exemplo, quando a gente sabe que o Japão sempre foi um mundo muito fechado, né? Até para quem vai para lá, eles tratam entre eles assim. Então, o Japão nunca abriu as portas para o mercado exterior, sempre foi eles. Até nesse ponto, os Estados Unidos, a Apple foi lá, né? O governo americano falou: vocês têm que ajudar a gente a entrar lá. Até através disso, a Apple entrou no Japão através de acordos com os Estados Unidos e o Japão. Continuando aqui, né? Então a história de desenvolvimento da Apple aliada com os investimentos. Então começou, como eu falei um pouquinho para vocês, lá em 1957, que a Apple já começou com 500 mil de investimento lá pela Continental Williams Venture Corp. Escrevi aqui, não dá para decorar algumas coisas não. Então foi uma empresa lá que, bem no comecinho do Steve Jobs e o parceiro dele, já conseguiram esse investimento lá de 500 mil para começar a utilizar a tecnologia que já existia nos computadores lá que estavam sendo desenvolvidos na parte militar, né? Então, os computadores que a Apple iniciou baseados em tecnologias já existentes, né? Até esses primeiros computadores já existiam. Então, o início do grande sucesso, como eu falei, começou com o iPod, né? Lá em 2001, e a tecnologia do iPod já era uma coisa que já existia também, eles foram só incorporados. A tecnologia ela foi desenvolvida pelo Albert Fard, um francês, e ele desenvolveu essa tecnologia na faculdade. Estava na faculdade, começou a receber apoio do governo, essa tecnologia do armazenamento magnético é o que a gente permite hoje, um pequeno aparelho guardar tanta informação, né, gigabytes. Isso começou com esse francês Albert Fard. Foi o que a Apple usou no primeiro iPod dela para conseguir gravar tantas músicas em um pequeno aparelho. Também aqui, se a gente for ver, por exemplo, os filmes aí atuais, a gente for ver os Guardiões da Galáxia lá, a gente lembra lá que uma das coisas que tem lá que é muito mostrado no filme é as músicas, né? Lá no 2000, o ator lá principal, ele gosta muito do Walkman. O Walkman era a última tecnologia de guardar a música, que você colocava a fita cassete lá e guardava mais. Então, quando lançaram o iPod em 2000, foi praticamente a maior concorrente da Sony na época. Então, a Apple conseguiu, com essa tecnologia, integrar essa tecnologia nos produtos dela, e conseguiu combater a Sony de frente a frente. Então, a tecnologia iniciou no apoio do governo, começou na faculdade, esse apoio, e a gente tem sempre lembrado do contexto histórico que está acontecendo. Nessa época aqui, estava saindo da Guerra Fria. Então, os Estados Unidos investiu 800 milhões de dólares na tecnologia que já existia na época para tudo ficar mais otimizado na época. Então, depois disso, né, outro tipo de tecnologia foi a tecnologia com base na sílica, que os cientistas começaram a desenvolver os microchips, os chamados microchips, os processamentos de dados. Então, a Apple foi e também se aproveitou disso. Na verdade, foi uma tecnologia que foi desenvolvida pelo Jack Kirby e Robert Noyce, lá em 1950. Eles aproveitaram isso aí desde aquela época para integrar isso. E a gente tem que lembrar aqui não só da corrida armamentista, da Guerra Fria, aquela luta por querer um computador que vai prever de onde vai vir um míssil de tal lugar. Então, eles estavam nessa corrida armamentista. A gente também estava tendo ao mesmo tempo o homem e a Lua, pelo projeto Apollo 1, eu acho, ou 2, lá da NASA. Então tudo aconteceu ao mesmo tempo. Ou seja, foi uma época, a gente tem uma história, que eu nunca entendi quando a minha professora de história falava que quando a gente tem guerra, a gente tem desenvolvimento tecnológico. E hoje eu vejo isso bastante aqui acontecendo. Então parece que tem coisa que vem para piorar. Vem uma virose dessa aí que quase isola o mundo. A tecnologia da medicina vai lá em cima. Hoje a gente já está começando a mexer no RNA, do DNA humano, para a gente ficar mais forte em dados, por exemplo. Então, toda grande catástrofe vem seguida de uma grande evolução na tecnologia do homem. E aqui a gente vê um pouquinho disso, né? Que foram tecnologias que foram desenvolvidas para quê? Na verdade, para a guerra. Que aí teve alguém que se soube aproveitar essa tecnologia para vender, né? Tem que ser para ganhar com isso. Então, não foi diferente nessa desenvolvimento da tecnologia usada pela NASA. Né? Então a gente tem que lembrar da corrida, ao mesmo tempo que a gente lembra dessa corrida do Japão e dos Estados Unidos sempre competindo, né? O Japão estava correndo também, então os Estados Unidos fez o quê? Investiu mais dinheiro em tecnologia e em desenvolvimento e pesquisa, né? Para vencer o Japão. Isso aí. Então o investimento do governo americano, o Departamento de Defesa, considerado potencial militar, a segurança dos Estados Unidos. Sempre foi essa visão, né? Então o resultado, aí teve lá o estratégico iniciativa, que colocou mais de 1 bilhão
para o desenvolvimento de pesquisa lá em 1983 e 1998. Nessa época, a Apple estava desenvolvendo os computadores, ela ficou 30 anos na área só dos computadores, né? Enquanto isso, ela estava reunindo essas informações, guardando lá, tanto é que, vocês vão ver aqui, que inicialmente o Steve Jobs ele não queria mexer com a parte de iPad. Ele falava que tinha que esperar mais, esperar a tecnologia vir, porque eles não queriam, na verdade, investir, né? Eles queriam aproveitar o que já estava sendo desenvolvido no mercado. Então, por sequência, lá em 1990, né, vocês viram que teve muito desenvolvimento dos microchips, dos HDs, aí em 1990 o Steve Jobs falou, não, agora está na hora de começar a desenvolver a parte de iPads, né? Aí começaram a desenvolver o iPad que foi lançado lá em 2007, na verdade, mas começou em 1990. Então ele viu essa oportunidade de mercado e aproveitou ela, né? Então, mais uma vez, o que? A integração, aproveitar aquilo que já existe. Então, aproveitar outra tecnologia que foram os sensores capacitivos, foi uma tecnologia que foi desenvolvida pelo B.A. Johnson em 1960. O que é isso? Esse negócio que a gente clica na tela e arrasta, né? Esse negócio da tela funcional. Isso é uma tecnologia que usa o quê? A gente, como seres humanos, a gente anda, às vezes a gente vai e leva um choque, isso aí a gente armazena energia estática no nosso corpo. E é através dessa energia estática que a gente consegue, por exemplo, mexer na tela do celular. Né? Ele passa essa energia nossa e ele entende aquilo como um comando. Só que a Apple ela tem um diferencial que eu não sabia, que eu fui aprender através dessa pesquisa. A Apple é uma das únicas empresas de celulares que consegue fazer um multitoque. Por exemplo, você pode clicar em um lugar e ao mesmo tempo clicar em outro. Tem algumas empresas que copiam essa tecnologia da Apple e não conseguiram desenvolver isso ainda. Então, na verdade, foi outra tecnologia que não foi ela que inventou, ela foi lá e só comprou a empresa, como vocês estão vendo aqui a pouquinho. Então, foram os sensores capacitivos, né? E essa tecnologia também foi financiada pelo governo. Né? Na verdade, foi uma tecnologia que ela começou a ser desenvolvida para o desenvolvimento dos nucleares, né? Para o pessoal começar a aplicar, a utilizar isso nas indústrias nucleares. Ela foi e aproveitou isso lá dessa parte científica também foi financiada pelo governo. Então, como eu falei, o desenvolvimento das telas multitoques, né? Foi desenvolvido por Wayne Westerman e John Elias, lá em Delaware, em 1999. Aí eles foram criar uma empresa, né? Que é a Destruing Impact, né? Esses sensores capacitivos. Aí o que a Apple fez? Lá em 2005, foi lá e comprou essa empresa, né? Ninguém sabe por quanto ela comprou, na verdade, é um mistério até hoje. E aí, isso foi em 2005, né? 2 anos depois, ela fez o quê? Em 2007. Foi e lançou o iPhone, o primeiro iPhone de 2007 foi lançado. Ela já estava no mercado lá com o iPod desde 2000, então já estava só reunindo essas tecnologias para começar o quê? Lançar uma atrás do outro. Na verdade, tem tecnologia que a Apple lança atualmente que ela já tem desde lá de trás. Só que ela faz exatamente isso, fica guardando para lançar um, depois o outro. Então, continuando aqui, né, outras coisas que foram desenvolvidas, por exemplo, a tecnologia da internet. Ao mesmo tempo que hoje todos os telefones eles são smarts, essa capacidade de conectar com a internet, a rede móvel, onde estiver, isso aí foi uma grande jogada de colocar tudo, fazer essa integração. Também foi uma tecnologia que não foi desenvolvida pela Apple nem por nenhuma empresa de telefone. Foi naquela corrida da armamentista, lá da Guerra Fria, que eles começaram a tentar desenvolver essa tecnologia. Tudo foi financiado pela DARPA, em 1970, 1990, a DARPA ficou financiando esses programas da Unix, e foram, enquanto tiveram desenvolvimento do HTTPML, que é esse negócio que não tinha para www, isso aí tudo é tecnologia da internet através dessas conexões, e de um ponto você acessa a outro ponto. Hoje a gente tem tudo conectado, como se fosse um outro universo. Tanto é que hoje já se fala em Second Life, né? Como se a gente tivesse uma vida na internet. A vida aqui se tornou diferente da vida na internet. O financiamento público, novamente, tem um papel super importante nesse ponto. Não só a internet, como também o sistema de GPS. Hoje, uma coisa de GPS, todo mundo tem. A gente clica aqui, a gente sabe onde está um restaurante, onde a gente vai. E onde que isso começou? De novo, lá no desenvolvimento militar, nos Estados Unidos, lá na nossa segurança nacional. A gente tem que saber onde estão os nossos inimigos. Então, o GPS também começou lá em 1970, né, ser desenvolvido e custava mais de 705 milhões por ano. Só para o governo manter os 24 satélites que estão rodeando a Terra para fazer esse posicionamento geográfico. E a Apple foi aproveitou isso, junto
com outras empresas também de telefone, que foram copiando a tecnologia, tentando copiar essa tecnologia e integrou dentro desse sistema. Acho que mais um aqui, das baterias das telas. É um tema muito importante, vocês viram que foi cada vez desenvolver mais as telas, LCDs, os microchips, então houve uma necessidade, os componentes eletrônicos foram ficando cada vez mais fortes e você ligava lá e ficava a bateria, durava cada vez menos. Então a própria tecnologia fez necessário um sistema de guardar armazenamento de energia mais forte. Daí surgiu a necessidade das baterias de lítio que nós temos hoje, que são diferentes daquelas pilhinhas, por exemplo, né, que usaram as cátions. Acho que é isso mesmo, eu lembro da minha aula de química. Então, aí o lítio também foi uma tecnologia que foi desenvolvida com base no financiamento do governo. Vocês veem que tudo é sempre o governo lá investindo pesado em tecnologia para o país ficar mais soberano, mais forte que outros países. É legal esse exemplo da Apple, porque a gente vê isso muito nos Estados Unidos, que é onde a gente consegue ver isso mais forte, né? Da soberania, de querer estar a supremacia do país sobre os outros. Então ficou bem legal esse exemplo, a gente estudar isso também. Então lá em 1970, né, foi uma pesquisa das telas de cristais, que começou a ser desenvolvida pelo Peter Broad, do exército americano também. E aí teve aquele negócio do Japão, a gente pode esquecer do Japão, que o Japão também estava tentando produzir as telas de LCD ao mesmo tempo. E o Japão, os Estados Unidos, o que ele fez lá, investiu mais investimento para a gente ficar na frente dos japoneses. Então, em 1929, depois tiveram um contrato de 7,8 milhões com a DARPA de novo sempre estava lá investindo, né? E aquela primeira empresa que investiu na Apple os 500 mil, ela também era uma autarquia federal lá dos Estados Unidos, que os Estados Unidos criou uma autarquia só para ficar investindo em empresas pequenas que eles vissem um potencial de crescimento. Então a indústria recebeu ajuda adicional do governo americano e com tarifas antidopings também. O que seria isso? Vocês sabem que isso tem uma piadinha do autor. Porque na parte esportiva a gente tem um antidoping, né, que a gente não pode ficar usando coisa para ganhar. Então qual que era o discurso dele? Não, a livre concorrência, vamos todo mundo concorrer livremente, e aí por trás do governo, o governo estava fazendo o quê? Está lá injetando dinheiro das empresas lá. Então não, vamos concorrer. E aí algumas empresas iam falir, que não tinha esse apoio, né? E outras empresas foram selecionadas. Na verdade, eu acho que tem até uma parte do texto que o autor menciona que em 2007, lá na parte quando estava no poder do Trump, acho que era o Trump ou Jordan, não sei quem que era. Só que ele menciona lá que o próprio governo mencionou que eles escolheram a Apple para fazer esses investimentos. Aplicaram o dinheiro dos impostos americanos para investir na própria empresa diretamente. Então vocês verem como que foi pesado esse investimento. E a Apple é só um dos exemplos, né? Quantas outras empresas que aqui foram, esse texto, eu recomendo todos vocês lerem pelo menos uma vez, assim, que gostam, é muito legal, porque se você for ver o número de pesquisa que foi feito, ele pegou cada tecnologia da Apple e foi atrás de onde que essa tecnologia surgiu, de quem que foi investir nessa tecnologia, então ficou bem bacana. Então, é só um exemplo, mas se você for parar para pensar, caraca, isso pode ter acontecido com quantas outras empresas, né? Quantas outras empresas que hoje são super famosas aí. JBS aqui para nós. JBS aqui para nós. JBS, o Google, a Google também é a maior empresa de pesquisas online, né? Acredito que muitas outras empresas tiveram esse mesmo fator de crescimento, né? Que aí depois vai virar essas histórias que já viram aí dos coaches, né? Com os professores, né? Que falam, não, vocês conseguem, vão lá, façam seus desenvolvimentos em tecnologia, todos têm grandes chances iguais no mercado, e a gente vê que, na verdade, não é muito bem assim, né? Sempre tem aquele jeitinho, né? Aquele nosso chamado jeitinho brasileiro, até tem esse lado também no americano, né? Igual seria esse discurso aqui do anti-dumping. Ao mesmo tempo que o governo estava lá falando para todo mundo fazer a livre concorrência, desenvolver, o governo estava lá por trás financiando os projetos. E a grande sacada, como vocês viram do Steve Jobs, foi o quê? Foi fazer o desenvolvimento de tecnologia, foi aproveitar a tecnologia que já estava sendo usada no mercado e fazer a integração, né? A integração dos produtos dele. Então, muito bacana esse tema aí da Apple, né? Dá para a gente contextualizar bastante aí aquilo que nós vimos em outras aulas também do Estado Empreendedor, e acaba que fica meio que uma apresentação com os comentários do Estado Empreendedor, né? Porque a gente pode ver todos os exemplos do Estado Empreendedor nesse exemplo da Apple. Não sei se a minha colega lá, a Tatiana, queria completar alguma coisa. Oi, eu
que comentou, que ajudou e não aparece, é invisível. É isso aí, pessoal. Eu estou com um pouquinho de dor de cabeça, estou meio desconcentrado, mas queria apresentar para vocês. Espero que tenham feito, todos compreenderam o tema. Se alguém tiver alguma pergunta também sobre esse tema para ser feito, se o professor quiser completar alguma coisa também. Salve de palmas, né, pessoal?